programa Um Toque de Deus. Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 16. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Meus irmãos, eu quero começar a nossa reflexão citando um evento, a visita do primeiro-ministro da Índia há várias décadas, o Nehru. Ele fez uma visita ao cientista Albert Einstein. E quando eles se encontraram, eles conversaram sobre ciência, sobre política, sobre viagens e outros assuntos. E aí teve um momento que o primeiro-ministro da Índia perguntou para Einstein: o senhor já descobriu o significado da vida, o sentido da vida? E Einstein respondeu-lhe: não descobri o significado da vida. E eu fico aqui perguntando: quão incrível, né? Que um homem da estatura de Albert Einstein não havia descoberto o sentido da vida. Hoje eu quero meditar nesse texto, porque o Brasil está consternado, o Brasil todo está consternado com a morte repentina de um famoso apresentador de TV, o Gugu Liberato. E ele foi vítima de uma queda que ele sofreu na sua casa, lá na Flórida, caiu de uma altura de 4 metros, bateu a cabeça. O Gugu nem viu que ele morreu, ele nem ficou sabendo que ele morreu, acho. Porque uma morte assim, quando ele bateu, bom, não sou médico, mas eu acho que ele nem viu. Então, foi uma morte assim, sem sofrimento, né? Bateu a cabeça, perdeu o sentido para nunca mais recuperar. E foi isso que aconteceu. Mas essa tragédia nos leva a fazer algumas indagações. O que é a vida? Por que Deus nos criou? O que eu estou fazendo neste mundo? O que você está fazendo neste mundo? Qual é o propósito da vida? A vida tem algum propósito? A vida tem sentido? No Salmo 89, versículo 47, o salmista pergunta: terás criado em vão todos os homens? Só criou inutilmente todos os homens? Porque o salmista também tinha essa indagação. O que é a vida? A vida é a união da alma com o corpo. E isso não é verdade sobre as plantas, porque a planta não tem alma. Mas a vida é a união do espírito com o corpo. A vida é o estado de estar vivo. A vida é o período entre o nascimento e a morte. A vida é a propriedade da planta, do animal, ou da pessoa que envolve nascimento, crescimento, nutrição, respiração e reprodução. A vida não é fácil de definir. Como é que a vida se originou? A vida surgiu de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, logo no início do capítulo, Gênesis 1 e 2, aí disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a vida não surgiu a parte de Deus, ela surge a partir de Deus. Foi quando Deus fala é que as coisas começam a ser criadas. Então essa fala partiu de Deus. Deus não fez qualquer coisa fora dele, ele fez a partir dele. Gênesis 2,7 diz: Deus fez o ser humano do pó da terra. Mas foi Deus quem fez. E a vida de novo partiu de Deus, porque Deus soprou em Adão e Eva, depois de ter feito a sua estrutura física, soprou nele e ele recebeu um espírito vivificante, que é a parte que nós recebemos de Deus. Então todo ser humano, ele foi feito à imagem de Deus. Mesmo os trapaceiros, os corruptos, os assassinos, eles têm a imagem de Deus. Uma imagem desfigurada, distorcida, e que precisa ser lavada no sangue de Cristo, que precisa ser endireitada pela obra de Cristo na cruz, pelo seu sacrifício.
Então, quando nos convertemos, essa imagem é endireitada e nós começamos a refletir o Senhor Jesus. Porque enquanto isso não acontecer, o que é que se reflete? Aquilo que não presta, aquilo que não é bom. Toda a vida vem de Deus. Nós vemos, por exemplo, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus é o Criador e Deus é o sustentador. É Ele quem sustenta todo o universo. E o universo ele é sustentado pela palavra de Deus. A mesma palavra que criou tudo é que sustenta tudo. Porque lá em Hebreus capítulo 1 está escrito isso. No versículo 3. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E para isso nós vamos pensar em bilhões de galáxias, de sóis, de planetas, de estrelas, que a ciência não sabe, não conhece. Muita coisa que a ciência não conhece. A ciência não consegue saber onde termina o universo. Ela não tem essa informação. E a ciência também não consegue colocar alguém para fora do universo. Só Deus vive fora do universo, porque Deus já existia antes do universo existir. Glória a Deus. Deus não depende da sua criação. Deus é um Deus autônomo. Ele vive muito bem sem a sua criação. Então essa ideia de que Deus criou o ser humano porque estava se sentindo muito só, estava em depressão, não tem com quem conversar, isso não é bíblico. A Bíblia fala assim: não é bom que o homem esteja só. Deus disse isso, não é bom que o homem esteja só. Mas a Bíblia nunca diz, não é bom que Deus esteja só. A Bíblia nunca diz isso, porque Deus esteve sempre bem. Deus está bem hoje, Deus estará bem amanhã, e não importa o que aconteça na face da terra ou no universo todo, Deus estará sempre bem. Aleluia. Nada abala a sua reputação, nada pode interferir no seu caráter, nada pode mudar os seus planos. Aquilo que Deus decidiu que vai fazer conosco, vai fazer com a igreja, aquilo que Ele decidiu que fará com o mundo, Ele fará. E não existe poder neste mundo nem no outro que possa impedir o agir de Deus. Como ele pergunta no livro de Isaías: operando eu, quem impedirá? Então nós temos um Deus infinito, um pessoal, soberano. Isso quer dizer, Ele manda, e o tempo todo Ele manda. Ele não precisa dar satisfação, Ele é o bom, e Ele se assenta no trono do universo, e tudo vai desenvolver-se conforme o seu plano, o seu desígnio. É importante isso, né? A vida é uma característica, um atributo da própria natureza de Deus, né? Tem vários tipos de vida. A Bíblia fala de alguns tipos de vida. A vida física, que foi nos dada na criação. A vida espiritual, essa é a vida recebida quando se crê em Cristo. É também chamada de novo nascimento, né? E é um dom de Deus para o pecador arrependido. E aí entra a obra de Jesus na cruz, e também a doutrina da graça, que significa favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos. Ninguém aqui merece. Nunca ninguém mereceu. Não existe na história do mundo, de todas as pessoas que viveram neste mundo, que mereceu ser salvo. Todos são salvos por causa da misericórdia e da graça de Deus. Aqueles que são salvos é pela misericórdia de Deus. Então é graça, é favor imerecido. Isso é muito importante. Aquilo que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem de dar esmolas, não vem de acender velas, não vem de fazer viagem para Israel, não vem de dar dízimo na igreja, não vem de fazer campanha, propósito, não vem de subir um monte, descer um monte. Isso é pela fé. É pela graça, é pela fé. Não custa dinheiro nenhum, jamais. Nunca Jesus cobrou de alguém. E eu pergunto, quanto foi que Maria Madalena pagou para Jesus para ficar livre dos demônios? Quanto foi que Bartimeu pagou para ficar livre da cegueira? Quanto foi que Lázaro pagou para Jesus para sair do túmulo? Zero, porque Deus não precisa, Deus nos dá de graça. Glória a Deus, glória a Deus. Nós sabemos disso. A vida eterna, essa é a própria natureza e característica de Deus. Quando somos salvos em Cristo, essa qualidade de vida nos é dada, porque você e eu não somos eternos como Deus é. Nós tivemos um princípio, um dia Deus nos fez, nós não existimos sempre,
Mas Deus, Ele é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sem princípio nem fim. Nós tivemos um princípio, mas os salvos nunca terão fim. Nós já temos a vida eterna. Nós não vamos receber a vida eterna. Jesus já nos deu a vida eterna para aqueles que creem, para aqueles que se converteram, para aqueles que se uniram a Cristo. Já tem a vida eterna. Glória a Deus, é uma grande bênção e é importante saber disso. Veja a extensão da vida. Antes do dilúvio, dos dias de Noé, a média de vida naquela época era de 846 anos. Por exemplo, Matusalém, o homem que mais viveu 969. Adão viveu 930. E parece-me que Noé viveu bastante também, né? 950, ou Adão 950, não me recordo exatamente o número, mas era para acima de 900. Depois do dilúvio, o período de vida, a média de vida passou a ser de 393 anos. E nos dias de Moisés, já estava entre 70 e 80 anos. Tanto que Moisés fala isso no Salmo 90, no versículo 10. A duração da nossa vida, 70, 80, e se alguém, pela sua robustez, né, pela sua saúde, chega até os 80, o que vai sobrar disso é enfado, é canseira. Chega um momento que a pessoa fica, olha, seria muito melhor eu morrer do que continuar nesse estado em que estou. Como é que a vida é representada na Bíblia? A vida é como uma jornada. Jacó disse a Faraó quando ele chegou no Egito: os dias da minha peregrinação, da minha jornada, são de 130 anos. Ele já estava com 130 anos e ele não morreu naqueles dias, vivia um pouco mais. Esse está em Gênesis 47, 9. A vida é como um sonho que se vai quando acordamos. Isso está no Salmo 73, versículo 20. A vida é como uma sombra, como diz Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12. A sombra é uma pobre imitação de uma coisa verdadeira. Por isso que a nossa vida é frágil. A nossa vida ela é passageira, é como uma sombra. Você não tem como agarrar uma sombra, segurar uma sombra. E você não tem como agarrar a vida, porque quando chegar o momento, vai. Todo mundo vai, né? Então a taxa de mortalidade ainda é uma por pessoa, e todo mundo vai chegar lá, né? A vida é como um conto, é piada. Piada demorada não tem graça. Por quê? Porque a gente quer rir logo. Então a vida é como um conto ligeiro, como está lá no Salmo 90, no versículo 9, né? E diz ali: acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Começou a contar, já acabou. A vida, diz lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, é como água derramada na terra, que não se ajunta mais. Eu desafio você a derramar água na terra e pegá-la de volta. Não tem jeito. A vida é assim. A vida é como uma flor que se seca. Está lá em Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2. Qual é o propósito da vida? A vida, no meu entender, à luz da Bíblia, é um tempo de preparação para a eternidade. A forma como nós vivemos, como respondemos a Deus, como interagimos com Deus, isso vai determinar o nosso estado eterno depois da morte. Então todo mundo vai sobreviver. Eu sei que tem uma turma que não crê nisso. Se você crê que existe vida após a morte, existe. Se você não crê, existe do mesmo jeito, porque não depende do que você crê, depende do que a palavra de Deus nos revelou. Depende do que Deus disse, vai ser assim e acabou. Não tem filosofia, não tem poema, não tem poesia, não tem ideia, não tem. Pode pegar os maiores eruditos do mundo e da história, eles não vão conseguir mudar a palavra de Deus. Então é o que a Bíblia nos ensina. Então a vida, ela é um tempo de preparação para a eternidade. Por isso no livro de Amós, capítulo 8, está escrito: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E eu vou parafrasear: prepara-te, ó crente, para te encontrares com teu Deus, porque o encontro será inevitável. Ou você estará feliz na presença de Deus, né, se deleitando, regozijando a presença de Deus, ou você estará apavorado ao encarar Deus no juízo final. Não tem como fugir disso. A vida então é isso. Neste tempo tão breve que vivemos, temos que responder algumas perguntas. Onde viverei na eternidade? O que farei da minha vida?
Veja, a pergunta de Pilatos em Mateus 27, versículo 22. O que farei de Jesus chamado Cristo? O que é que você vai fazer de Jesus? Isso é uma pergunta importante. Mas uma outra pergunta que eu quero colocar aqui para você. O que é que você vai fazer sem Jesus? Não há nada neste mundo que vai poder saciar o seu coração, suprir as suas necessidades interiores, né? E quando a nossa estrutura interior ela é desgovernada, ela é distorcida, a vida vira um inferno. Porque Cristo morreu não apenas para nos tirar do inferno, mas também para tirar o inferno de dentro de nós. E Ele faz isso. E tem gente que tem um inferno dentro de si. É uma vida sem paz, é uma vida de depressão, de tristeza, com tendência suicida, querendo morrer. É uma vida atrapalhando a vida dos outros, uma vida de amargura. Tudo isso, quando Cristo entra na nossa vida, Ele transforma tudo isso em paz, em alegria, em certeza de vida eterna, em esperança. Eu estou aqui falando isso para vocês porque eu vivo isso há quase 50 anos. Eu vivo isso. E eu não sou o único. Tem muita gente no mundo que poderia vir nesse microfone e dizer: é verdade, aconteceu comigo também. Jesus entrou na minha vida e me transformou. Ele me libertou, Ele me deu paz, Ele me deu alegria. É isso que Cristo faz. Glória a Deus, glória a Deus. Então a pergunta de Pilatos: que farei? E um dia, é perigoso você lá na eternidade ouvir uma pergunta: o que fizeste com Jesus? O que você fez com Jesus? Perguntas básicas eu quero colocar aqui. A primeira: de onde eu vim? De onde viemos? A segunda: o que estamos fazendo aqui? Ou o que eu estou fazendo aqui? A terceira: para onde eu vou? Jesus respondeu essas perguntas. Jesus sabia disso na sua própria vida. Ele sabia. De onde eu vim? Cristo disse: eu saí do Pai e vim ao mundo. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Jesus sabia porque estava neste mundo. Ele sabia também. Tanto que aos 12 anos de idade, na adolescência, no início da adolescência, Jesus responde para os seus pais, José e Maria, lá no templo, em Lucas capítulo 2, quando eles estavam aflitos procurando Jesus. Jesus, por que você fez isso conosco? Nós aflitos te procurávamos. E ele responde: vocês não sabiam que eu devo me ocupar das coisas de meu Pai? Então Jesus já estava ocupado com as coisas do Pai. Jesus já tinha consciência messiânica. Jesus sabia que ele tinha vindo com uma missão. E quando Pilatos perguntou para ele no julgamento, em João capítulo 18, versículo 37, logo tu és rei? E a resposta de Jesus foi: tu dizes, eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Cristo sabia. Cristo sabia porque veio. Cristo sabia porque nasceu em Belém. Cristo sabia porque nasceu de Maria. Cristo sabia porque morreria, porque derramaria o seu sangue. Ele sabia de tudo. Ele não fez as coisas às escuras, pedindo opinião de outro. Pedro, eu estou pensando em morrer, o que você acha? Pedro disse: faz isso não, mestre. Judas, eu estou pensando em dar a minha vida. Não, nós temos um reino para conquistar. Nós temos que ir a Roma, estabelecer o reino judaico aqui na terra. Tudo isso, Cristo nunca pediu opinião, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que ficado antes da criação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa. Então ele respondeu isso. Ele sabia para onde ia. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Glória a Deus. Veja a postura, a posição do apóstolo Paulo em Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu quero viver para Cristo. E se eu tiver que morrer, eu estou no lucro do mesmo jeito. E é isso que acontece quando nós temos vida eterna, quando nós temos Cristo na nossa vida. A morte deixou de ser um pavor. A morte não nos amedronta mais, porque a morte é a porta pela qual passamos para contemplar a face do amado, daquele que nos amou e aquele que deu sua vida por nós. Glória a Deus. Devemos considerar o que é a minha vida, porque estou vivo. A fonte da vida eterna é Cristo. Jesus orando ao Pai, em João 17:3 ele diz: Pai, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
O motivo da vida, Filipenses 2:21, Paulo diz: porque todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. O motivo da vida é buscar a Jesus Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, Paulo coloca o objetivo principal da vida: viver para Cristo. Isso ele fez. Isso ele fez. Veja, o texto que nós vemos aqui de Tiago trata de arrogância, né? De um esquecimento. Irmãos, não é proibido planejar a vida. Não é proibido. Não é proibido você dizer: eu vou para tal cidade, eu vou lá passar uma semana, lá vou ganhar dinheiro. Isso não é pecado. Você planejar, como essa turma aqui estava planejando, aí é diferente. Essa turma estava planejando distante de Deus, não quero saber de Deus, no secularismo, né? Afastados de Deus. E tudo que você fizer fora de Deus não vai permanecer para sempre. Não vai. Só o que nós fazemos em Cristo vai permanecer. Você pode descobrir uma vacina muito importante, você pode descobrir uma cura disso ou daquilo, um projeto que vai desenvolver um projeto que vai beneficiar a humanidade, mas se isto foi feito fora de Cristo, acaba aqui. Agora, tudo que nós fazemos para Jesus permanece para sempre. E isso é o mais importante. A oração, o amar o próximo e fazer a obra de Deus e servir a Deus, cada gesto, isso tem um valor eterno. Não adianta conquistar títulos, não adianta. Tem gente, por exemplo, que coloca uma devoção enorme no seu clube de futebol. A gente tem visto isso em relação ao Corinthians, em relação ao Flamengo, em relação ao Palmeiras, em relação ao Santos. É uma devoção religiosa. E não é pecado torcer, você pode torcer, mas você deixar de Deus para ficar prestando devoção a um time, aí você está completamente errado. Porque um time de futebol não substitui a graça de Deus, a alegria da salvação de maneira alguma. E vai passar. Não vai ter Flamengo lá no céu, nem Corinthians, nem seleção brasileira. Não vai ter títulos futebolísticos lá no céu. O que haverá no céu é gozo, alegria e paz do Espírito Santo por toda a eternidade. É isso que importa. Glória a Deus. Então o texto que lemos fala de arrogância e secularismo. Não preciso de Deus, não precisa hoje, mas um dia vai precisar. Eu acho incrível. Tem ateus no Brasil que morrem, passaram a vida toda, né? Desdenhando, zombando de Deus, zombando da Bíblia. Aí o camarada morre e a família chama o padre ou o pastor. Mas ele não quis nada, ele nunca quis, ele foi um inimigo da cruz de Cristo. Aí ele morre, a família chama o padre, chama o pastor, chama o rabino. Não, mas tem que rezar, tem que orar, tem que fazer isso e aquilo. Isso não adianta nada. O que adianta é vida com Cristo, é identificação com Cristo, é sermos amigos de Jesus. Isso é o que adianta. Porque nenhum discurso, nenhuma missa, nenhum culto de funeral, nada disso muda a situação sua quando você morrer. A situação tem que ser mudada hoje. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, abra o coração. Hoje o Espírito Santo está falando. Aleluia. O Espírito Santo não fala com o morto, ele fala com quem está vivo hoje, fisicamente vivo, para que possa viver espiritualmente. Glória a Deus. Então a gente vê isso, né? Você pode planejar, desde que Deus faça parte do seu planejamento. Senhor, me ajuda. Eu vou naquela cidade, eu vou passar um ano lá, Senhor, abre a porta, me abençoa, né? Que eu não apenas ganhe dinheiro, mas que eu seja uma testemunha, que o Senhor se agrade do tempo que eu vou passar naquele lugar, e quando eu voltar, eu traga também o fruto do trabalho, e assim por diante, desde que Deus esteja presente. Tudo isso é válido. Lembra do rico, insensato, louco, lá de Lucas 12? Jesus contou essa historinha. Um homem rico tinha uma grande propriedade, e a propriedade dele produziu tanto que ele diz: não vai caber, eu vou ter que descer os meus celeiros e fazer outros maiores. Encheu os celeiros. Aí ele olhou e disse: agora, alma, você folga, né? Você descansa, bebe, come, né? E aí vem a palavra, Deus diz para ele naquela noite: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem. Mesmo que você seja diretor de uma grande companhia, dono de uma empresa, ela vai passar de mão. Quando você morrer, os filhos, os herdeiros vão pegar e vão dilapidar tudo, porque não custou para eles construir, custou para você. Na sua mão foi bem, na mão dos herdeiros não vai. Geralmente não vai. Às vezes acontece isso.
Então, é isso que nós vemos. Paulo escreve aos Coríntios, eu acho bonito essa expressão de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, capítulo 4, 19, depois capítulo 16, versículo 7. Em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Olha a atitude de Paulo. Ou, espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então não tem arrogância, é dependência de Deus. O que vale é a vontade de Deus, e isso é o mais importante. Irmãos, qual é a vida ideal? A vida ideal é quando nós passamos do estado de perdição para a salvação, de uma vida perdida para uma vida salva. Aleluia. Eu me lembro do meu tempo de perdição. Eu me lembro quando eu não era crente. Eu me lembro o que eu sentia, o que eu pensava, os meus planos. Eu me lembro daquilo tudo. Deus me livre. Deus, aquilo já ficou. E hoje tem coisas melhores. Eu sei que a vida vai passar, mas não importa o que passar. Eu vou ver o meu Senhor, eu vou viver com Ele eternamente. E nós não temos noção daquilo que nos espera, de tão maravilhoso que é. Glória a Deus, né? A vida ideal é de uma vida vazia para uma vida plena. Jesus disse em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deve ser muito triste viver preso no sexo, na velocidade, no som, viver preso no dinheiro, viver preso em busca de poder e de prestígio. É porque a pessoa não foi saciada ainda em Cristo. Quando Cristo nos sacia, nada mais nos falta. Eu não preciso de fama, não preciso de título, não preciso de posição. Cristo nos sacia, é uma bênção. A vida ideal é quando passamos de uma vida de arrogância para uma vida de adoração. Para mim, o maior privilégio que um ser humano tem na terra é dobrar os joelhos. É dobrar os joelhos e adorar e orar. É o maior privilégio. É o maior privilégio. A vida ideal é quando nós passamos de uma vida egoísta para uma vida de servir o próximo, né? Como isso conta, como isso faz bem para a gente. Quando passamos de uma vida infrutífera para uma vida cheia do Espírito Santo. E eu quero terminar com Provérbios capítulo 27, versículo 1, diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Ninguém sabe, mas eu sei de uma coisa: Cristo me amou, Cristo me resgatou, Ele me lavou no seu sangue, e isso não há quem possa mudar. Não porque eu sou bom, eu sou um miserável de um pecador, mas porque a sua graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a Escritura, e por isso nós temos essa certeza. Aleluia.